Quando terminar essa nossa novel é enorme. Quando a gente terminar, a gente joga GeoGuessr um pouquinho, só pra matar a vontade. Mas, cara, olha. Não, mentira, nem sei se eu tô pagando mais. Eu acho que eu já parei de pagar há muito tempo a assinatura de GeoGuessr. Pela somente você pode ficar calvo. E sim, eu tava preocupado com isso esses dias que eu vi uma partezinha rala do meu cabelo aqui, achei que tava ficando calvo. Mas aparentemente era só impressão minha. Bom, disse Laiana, né, que era só impressão minha. Espero que seja. Eu achei que tava ficando calvo. Não. É só impressão, foi só impressão minha. Eu sou calvo, entendeu? Você é calvo, você tem entrada. Você tem salvação ainda, mano. É só usar um produto aí que tem um manual bem grande de instruções. Uma empresa, né, que eles têm um produto e um manual bem grande de instruções, sabe? Entenda, aham, aham, aham. Sabe? Sabe? Uhum. Vambora, meu Deus. Parte 3 de Toaru Majutsu no Index. Calvo antes dos 30. Se eu seguir o manual dele direitinho, tem jeito então? Olha, aparentemente sim. Se você seguir o manual à risca, acho que. Acho que dá jeito, mano. Acho que dá jeito, mano. A gente fala aqui. Vambora. Torum Agito no Index, parte 3 do primeiro capítulo, que é enorme. É o tamanho dessa desgraça. Vamos lá. Camijou. Camijou Tom, encheu a boca com o lixo aquecido e sorriu. Murmurou a garota se chamando de Index com reclamação em seu rosto enquanto ela mordiscava um biscoito. A maneira que ela segurava o pequeno biscoito com ambas as mãos fez com que ela parecesse um pouco com um esquilo. Essa parte eu li, mas acho que eu vou ler de novo. O que você disse que está sendo caçada? Caçada por quem? Tendo retornado ao Nirvana, Camijão mais uma vez perguntou sobre o maior problema na história da garota. Ele não ia seguir uma garota que ele havia acabado de conhecer há menos de 30 minutos até as profundezas do inferno. Entretanto, era provável que já fosse tarde demais para nada acontecer com ele. Acabou de. Você tá falando de algum culto perigoso que diz que aqueles que não acreditam no líder do culto vai receber uma punição divina, eles te dão LSD para te fazer lavagem cerebral? Isso é ruim, mas de uma maneira, viu? Você tá tirando essa da minha cara? Foi mal, mas não dá. Eu simplesmente não consigo aceitar que mágica seja real. Eu posso conhecer todos os tipos de poderes sobrenaturais, como pirocinese e clarividência, mas eu não consigo aceitar a existência da magia. Index parecia confusa, realmente. Flávio, boa noite. Tu vai ler tudo? Olha, a paciência vai acabar em algum ponto, talvez. Hoje a nova das dungeons que apareceram na Coreia, pessoas ganham poderes e o mais fraco do mundo ganha o sistema e vira o mais forte? Não. É Toaru Majutsu no Index. Tava pensando em fazer um churrasco. Quem topa vir, do nada. Pode mandar carne pra mim por Sedex, mano. Ela possivelmente esperava que um crente na ciência iria negar qualquer coisa sobrenatural qualquer coisa sobrenatural existisse no mundo. Entretanto, a mão direita de Kamijo carregava um poder sobrenatural. Ele se chamava Imagine Breaker, e ele podia negar até mesmo sistemas de deuses que eram vistos em mitos em um único golpe. Contanto que fosse um poder que excedesse as regras naturais do mundo. Habilidades especiais são bem comuns aqui, na verdade. O seu cérebro pode ser desenvolvido com a injeção de drogas nas suas veias, com estímulos de eletrodos fixados no seu pescoço e ouvir ritmos tocados através de fones de ouvido. Tudo pode ser explicado com a ciência, então é natural aceitar isso, né? Eu não entendi. É normal, é completamente normal e perfeitamente normal. Dizer 3 vezes é o suficiente? É normal? Mas é mágica. Mágica é normal. Index murmurou como se alguém tivesse insultado o seu gato de estimação. Junkin, por exemplo. Pera, Junkin é conhecido no mundo todo? Eu acho que se chama pedra, papel e tesoura no lugar de onde eu venho. Mas eu não sei o que é. Eu sei o que é isso. Ok, se você jogar Junkin, pedra, papel e tesoura 10 vezes seguidas e perder todas as vezes, teria algum motivo por trás disso? Não teria, né? Mas é da natureza humana achar que tem, disse Camijou de forma desinteressada. Você iria pensar que não tem como você continuar perdendo desse jeito. Assumiria que tem alguma regra por trás disso que você não consegue ver.
E assim que você começa a pensar desse jeito, o que acontece quando você começa a adicionar coisas como horóscopos? Algo do tipo, se você é de câncer, então você está com azar. E não deveria tentar entrar em competições? É, é. É a terceira vez que eu erro. O que você tem contra as novas ideias de personagens que se tornam mais fortes do mundo? Nada, mano. Elas dão bastante visualizações. Um adendo. Sabe aquela nova que você viu da live passada? Aquela da mina que saiu da novel? Ou foi o cara que entrou na... A mina que saiu da novel, aham. Eu tava lendo, achei até legal. Acompanhei até o término do arco da mina de cabelo loiro. Que acaba rápido até, daí fiquei perdido, depois eu pensei. Ela não é o plot principal. Acho que não, acho que todas as garotas. A proposta é que são 6 garotas, são 6 waifus, né? Ela é só a primeira. Então vamos sair mais 5 da história aí. É só trazer bebida de preferência, porque eu faço boi de... Estarei a jogar, beleza. Se alguém tiver algum vegano, o boi se identifica como brócolis. O boi se identifica como brócolis, foi muito bom. Aí continua e depois entra outra mina. E ela meio que. Ele meio que esquece dela totalmente. Aí eu bruxei de ver. Ah, tá. Mas esse é o plot, justamente. São 3 garotas, né? Ah, por que a Twitch caiu e voltou? Porque a Twitch notificou 2 vezes? Estranho. É realmente esse o plot, né? Porque. É, Escape the Sixth Wife, o nome da obra original dentro dessa obra, né? Então são 6 waifus. 6 waifus. Sou vegano não praticante. O Cid falou que ele vai fazer um churrasco. E se tiver algum vegano, é só falar que o boi se identifica como brócolis. Ninguém liga pra Twitch, HB. Eu ligo pra Twitch. Eu. Eu. Uhum. Vamos lá, voltando. Cadê? Aqui. Isso é a verdadeira identidade do oculto. Sorte é só a gente sonhando sobre essas regras invisíveis, enquanto a realidade é algo patético como coincidência. Nossos corações inventam algum tipo de inevitabilidade grandiosa. Assim é o oculto. Por um momento, Index franziu o senho, como um gato incomodado, mas então ela disse: Então você não negou magia sem pensar. Isso, e é porque eu pensei nisso seriamente que eu posso ver que essas histórias pra boi dormir são pura balela. Eu não posso acreditar em magos de um livro infantil. Se a gente pudesse reviver os mortos com o custo de tão pouca mana, ninguém estaria desenvolvendo esses poderes científicos. Eu simplesmente não consigo acreditar no oculto que não tem conexão com a realidade da ciência. Ele sentiu que as pessoas apenas viam as habilidades como estranhas e misteriosas porque elas eram idiotas. O fato de que aqueles poderes podiam ser explicados cientificamente era senso comum naquela cidade. Mas mágica existe, Index disse fazendo um beicinho. Provavelmente isso era como um pilar apoiando seu coração, semelhante ao Imagine Breaker de Kamijou. Que seja, por que estão te caçando? Mágica existe! Mágica existe! Ela parecia decidida em querer que ele aceitasse isso. Então o que é mágica? Você pode soltar fogo das suas mãos sem pensar sem passar pelo currículo? Se fosse, eu gostaria de ver. Assim eu acreditaria em você. Eu não tenho poderes mágicos, então eu não posso usar magia. Camijão sentiu que ele tinha se deparado com um daqueles usuários de habilidade que diziam não poder dobrar uma colher com seus poderes porque a câmera presente estava sendo distrativa. Ao mesmo tempo, um sentimento um tanto quanto complexo preencheu seu coração. Ele estava insistindo que o oculto não existia e que a mágica era algo ridículo, mas ele não sabia nada sobre uma Genebreaker que morava em sua mão direita. Como ele funcionava e o que estava acontecendo é que ele não podia ver. A cidade acadêmica era o ápice do desenvolvimento de habilidades do mundo, mas até mesmo o System Scan não podia analisar o seu poder, então ele havia sido marcado como um level 0. Ele era um poder que possuía desde o nascimento, não o que ele havia obtido através do currículo. Currículo aparentemente não é currículo de conseguir emprego, né? É outra coisa nessa obra aqui. E ele estava insistindo que o oculto não existia e ainda assim. Hum. Ele estava insistindo que o oculto não existia e ainda assim ele era parte do oculto que ignorava as regras.
Ele não ia aceitar a lógica ridícula de que mágica podia existir só porque havia coisas estranhas no mundo. Mágica existe, Camijo suspirou. Ok, vamos supor que mágica existe. Se isso existe, por que eles estão atrás de você? Tem alguma coisa a ver com o jeito que você está vestida? Camijo estava se referindo ao hábito extravagante que Index estava vestindo, feito de seda branca e bordado de linhas douradas. Em outras palavras, isso tem a ver com a igreja? É porque eu sou o Index. Hã? Possivelmente estou atrás dos 103 mil grimórios que eu carrego. De novo, eu não entendi nada. Currículo realmente é mágico. Tu envia e não existe resposta. Real. Tudo. Como é que é aquela lei lá da física? Toda ação tem uma reação, né? O currículo não, ele é mágico. Ele não tem uma reação, ele só tem uma ação. Você manda e ninguém te responde. É realmente uma coisa mágica, porque desobedece às leis da física. Por que você parece perder toda a motivação sempre que eu explico algo? Você é uma pessoa volúvel. Live de cultura, vamos descobrir o que é volúvel. Cuja opinião ou ponto de vista muda com facilidade a todo instante, inconstante, volátil. Ok, volúvel. Pessoa que muda de opinião facilmente, é isso? Exato. Bora revisar. Eu não tenho certeza do que são esses grimórios que você mencionou, mas eu imagino que seja como um livro, algo como um dicionário? O livro de Eibon, a chave menor. Opa, a chave menor eu conheço. É da chave menor de Salomão. É Ars Goetia, Invoca Demônio. Eu estudei muito esse livro. Ars Goetia, pra fazer um RPG, inclusive. O pessoal me chamava de satanista na escola. Cultos indescritíveis, cultos de carniçais e o livro dos mortos. São bons exemplos. O Necronomicon é tão famoso que tem vários tipos de imitações e falsificações. Então ele não é muito confiável. Eu não me importo muito com o conteúdo. Ele queria adicionar porque no fim das contas é tudo baboseira inventada, mas ele se conteve. Ao invés disso, ele perguntou: e aí, cadê esses 100 mil livros? Ele se recusou a recorrer nesse ponto. 103 mil livros eram suficientes para encher uma biblioteca inteira. Você quer dizer que tem a chave para o lugar onde eles estão guardados? Não. Eu tenho cada um dos 103 mil grimórios comigo. Hã? Pessoas burras não conseguem ver? Pessoas burras não conseguem ver ele ou algo do gênero? Eles. Mesmo que você não fosse estúpido, eu não poderia ver eles. Qual seria o ponto se você pudesse vê-los sempre que quisesse? As palavras de Index eram tão removidas da realidade que Kamejou sentiu que ele era o alvo de uma piada. Ele olhou ao redor, mas não podia ver nenhum livro velho e empoeirado que podia ser um grimório. Tudo que ele viu espalhado no chão eram revistas de jogos, mangás e o dever de casa do verão que ele havia jogado num canto. Boa noite, cães lavadinhos. Boa noite. Decatorque. O que significa Decatorque? Aí vai ver o irmão do Art, que tá sendo alfabetizado ainda, comentando. Que? Até agora ele havia se forçado a escutar aquela história, mas agora não conseguia aguentar mais. Ele começou a se perguntar se ela estava meramente. Se ela estava meramente imaginando que estava sendo perseguida por alguém. Se ela havia saltado o telhado do 8º andar, calculado errado e caído na sua varanda por conta de um delírio. Ela não era alguém que ele queria envolvimento. Acreditar em habilidades, mas não acreditar em mágica não faz sentido. Index disse fazendo beicinho. Essas habilidades são tão boas assim? Não tá certo caçoar das pessoas só porque você tem algum tipo de poder especial. Camejou deu um pequeno suspiro. Você tem razão. É errado achar que você é melhor que os outros só porque você consegue fazer uns truquezinhos. O olhar de Camejou caiu para sua mão direita. Fogo e raios não saíram dali. Ela não iria criar nenhum raio de luz ou explosões e nenhuma marca estranha iria aparecer em seu pulso. Entretanto, sua mão direita ainda podia negar todos os tipos de poderes sobrenaturais. Não importava se o poder fosse bom ou mau, ou até mesmo sistemas de deuses vistos em mitos. Olha, para que as pessoas vivam nessa cidade, o poder que eles têm é como uma parte de suas personalidades. Então você provavelmente deveria ser um pouco compreensiva sobre isso. Na verdade, eu também sou um desses usuários de habilidades. É mesmo, idiota?
Vocês poderiam simplesmente dobrar colheres em suas mãos ao invés de sair por aí bagunçando o cérebro das pessoas. O que tem de mais num cara que rejeitou seu lado natural para se pintar artificialmente? Você não se importaria se eu calasse a sua boca e esse seu orgulho ridículo, né? Eu não me rendo ao terrorismo, Index disse como se fosse um gato. Por que tudo compara lá com um gato? Japoneses malditos. Se não quiser vir pros shows porque não tem diversão, pode ficar tranquilo, porque vai ter um pouco de cada religião. Então você vai ver o pastor saindo na mão com um pai de santo e os católicos saindo na mão com os satanistas. Vai ser legal essa festa, hein? O cara tem a mão demoníaca. Acho que não. Não sei, hein? Eu tô lendo aqui ainda. De qualquer forma, você disse que é um usuário de habilidade. Mas o que você faz? Bem, quando você coloca desse jeito, Kami já não tinha certeza do que dizer. Ele não tinha que explicar seu Imagine Breaker para as pessoas com frequência. Aliás, já que ele só reagia a poderes sobrenaturais, não podia ser explicado sem o conhecimento de sobrenatural ou de habilidades. Essa é a minha mão direita, saca? E no meu caso não foi através de drogas. Eu tenho isso desde meu nascimento. Entendi. Se eu tocar nele. Calma, se eu tocar nele com a minha mão direita, qualquer tipo de poder sobrenatural vai ser negado. Isso vale para bolas de fogo no nível de bombas atômicas, canhões eletromagnéticos táticos, até mesmo os sistemas de Deus. Hã? Por que você tá com uma cara de quem viu uma pedra milagrosa que traz boa sorte em uma revista? Mas você nem mesmo sabe o nome de Deus, ainda se acabou de dizer que poderia negar seus milagres. Em surpresa, Index cutucou o ouvido com o dedo mindinho e deu uma risada de escárnio. Por que tá acontecendo? Mano, japoneses malditos. Tem como eu criar um PDF do âmbito do outro? É só você exportar com... Pera aí, gente. Voltei. Aqui. Isso é irritante. Eu odeio quando uma garota mágica falsa. Muito comum isso no dia a dia. Eu odeio quando uma garota mágica falsa que diz que mágica não existe não consegue provar. Mas não consegue provar e fica rindo de mim. Isso é super comum. Eu odeio quando isso acontece também. Putz. Caraca, eu odeio quando isso acontece. Mas fala aí, Gabi, como tem sido sua semana? É tudo bom e nada presta, mano. Tá indo de boa. Esse murmúrio da alma de Kamijou. Kamijou. Kamijou Tom pareceu ter incomodado em Dex. Que- Aconteceu ontem comigo, pô. Que isso acontece aqui? Oi? Estilo aqui nessa. Acho que é mais. Sei lá. Minimalista, pop, anime. Acho que é isso, estilo. Acho que é isso. É garota mágica e não acredita em magia. Não, não, não. Ela não consegue provar que a magia existe. E não sabe usar magia, mas ela acredita fielmente que a magia existe. Eu não sou falsa, a magia realmente existe. Então me mostra alguma coisa, garota fantasiada. Você não vai acreditar no meu Imagine Break até eu destruir sua magia com a minha mão direita de qualquer jeito? Cai dentro, lunática! Aí vou eu, Index jogou as mãos pra cima de maneira agitada. Aqui essas roupas, elas são uma barreira defensiva de maior qualidade conhecida como igreja ambulante. Index abriu os braços para mostrar o hábito de freira branco como uma xícara de porcelana. Igreja ambulante? Isso não tá fazendo sentido algum, mulher. Não é muito legal da sua parte ficar usando esses termos técnicos incompreensíveis como index e barreira defensiva. Explicar as coisas significa contar as coisas a alguém que não entende elas de um jeito simples. É simples o suficiente para as pessoas entenderem. Você não entende isso? Como você usa dizer isso quando nem tá lendo. Tá bom. Como você usa dizer isso quando você nem tá tentando entender? Index balança seus braços com raiva. Essa tradução de japonês para português tá me deixando um pouco confuso, mas. Ela é excluída do círculo.
Tá, só acredita vendo, né? Pega uma faca lá na cozinha e me apunhala na barriga. Te apunhalar? Isso vai acabar nos jornais com a chamada. Isso tudo começou com uma discussão trivial ou algo do tipo, aparecendo Cidade Alerta. Você não acredita em mim? Os Obajindex subiram e desceram enquanto eu respirava pesadamente. Ah, essa roupa tem o mínimo de componentes necessários para formar uma igreja, para que sejam uma igreja em forma de roupas. A forma como o pano é tecido, a forma como os fios são costurados, a forma como os bordados a enfeitam, é tudo calculado. Uma faca não vai nem arranhá-la. É, tá bom. Que tipo de idiota iria concordar em te esfaquear? Teria que ser um tipo sem precedentes de criminoso juvenil. Vai parar de zombar de mim? Isso é uma cópia exata do sudário de Turim, o pano que cobriu o santo que foi perfurado pela lança de Longuinho. Então sua força é da classe papal. Eu acho que você diria que isso é como um abrigo nuclear. Desvio absorve qualquer ataque, seja físico ou mágico. E te disse que eu caí na sua varanda depois de ser baleada, não foi? Eu teria um buraco gigante em mim se eu não fosse pela igreja ambulante. Entende agora? Cala a boca, idiota. O medidor de apreciação de Camijon em relação ao index caiu rapidamente e ele encarou suas roupas brancas com desprezo. Então, se isso é realmente um poder sobrenatural, seria despedaçada se eu a tocasse com a minha mão direita? Sim, mas só se o seu poder for real, é claro. Perfeito! Pera aí. Pera aí. Pra onde isso aqui tá caminhando? Pera aí. Calma lá. Pera aí. Vamos com calma. Tá ficando bom. Vai tomar no cu. Peraí, cara, peraí. Peraí. Deixa eu fazer uma coisa aqui, ó. Já até aproveitar pra fazer uma coisa aqui. Interessante. Vamos lá. Você não entendeu porque eu também não. Ele vai desfazer a roupa dela, ela vai ficar pelada. Porque isso aqui é feito por um japonês safado. É perfeito, como se estivesse agarrando uma nuvem e ele sentiu uma sensação estranha, como se o impacto estivesse sendo absorvido por uma esponja macia. Ué, hein? E se tudo que Index estivesse dizendo fosse verdade, mesmo que isso fosse improvável, e essa igreja ambulante fosse costurada com poderes sobrenaturais? Negar o poder sobrenatural e ele desfazer a roupa? Kamijo gritou instintivamente por causa da premonição repentina que ele teve sobre estar prestes a subir alguns degraus na escadaria para a vida adulta, mas nada aconteceu, nada mesmo. Qual é? Não fosse me preocupar desse jeito. Kamijo simplesmente não podia aguentar. Viu? O que foi aquilo tudo sobre a Imagine Breaker mesmo? Nada aconteceu. Dex colocou as mãos nos quadris e estufou o peito com peito pequeno com orgulho. Peito pequeno não. Pera aí. Mas em instante seguinte, suas roupas se despedaçaram como os laços de um presente. Todos os fios que costuravam seu hábito de freio se desfizeram de maneira fluida, transformando tudo em meros pedaços de pano. E tem uma coisa. Mano, ainda bem que tá tudo branco pra caralho. Olha aí. Vê que essa imagem. Eu vou desligar o filtro. É. Sem o filtro dá problema no YouTube, viu? Dá bem que dava com o filtro ligado. Aqui, ó. Tem que dar um inspecionar. Puta que pariu. Apaguei todas as imagens da novel. Foda-se. Pera, tá branco ainda. Deixa vocês cegos. Apaguei todas as imagens da novel inteira. Mas vai ficar assim. Tinha que ser hentai, sempre é um hentai disfarçado. É porque japonês é tudo safado, mano. Japonês é tudo safado. Aqui, o capuz devia ser um item isolado, porque ele permaneceu intacto. Ter apenas a cabeça coberta parecia ter tornado tudo mais doloroso. A garota congelou, ainda mais com as mãos nos quadris e seu peito. Mano. Resumindo, ela estava completamente nua. Olha que legal. Eu não julgo japonês. Olha que ele tá falando também, né? É literalmente daquele meme do Capitão Speak dizendo:
Porra, como assim? Boa noite, Vitória. O que é esse tal de novo modo que estão falando sobre? É o Doombot. É um bot que você joga contra, que ele é super roubado e poderoso. Aparentemente a garota se chamando de Index tinha costume de morder as pessoas que não estava irritada. Ah, eu tô todo mordido, você é algum tipo de mosquito? Não teve resposta. Index estava nua, enrolada em um lençol. Estava sentada com as pernas dobradas para os lados enquanto inutilmente tentava consertar sua roupa arruinada. Prendendo pilas de segurança nos pedaços do hábito de freira. O efeito sonoro. Mano, não sei o que significa. E não era porque. Enfim, foda-se. Ah, princesa, talvez seja pretensioso da minha parte, mas eu tenho uma camisa e calças que você possa vestir. Ela encarou com violência em seus olhos. Princesa? Que tipo de personagem ela tá interpretando? Que foi? Ela respondeu quando ele a chamou de novo. A culpa é toda minha. A única resposta que ele recebeu foi seu relógio sendo arremessado em sua direção. Camigel gritou enquanto seu travesseiro também voava. Para tornar as coisas ainda mais ridículas, seu videogame e um pequeno rádio também foram arremessados. Como você pode falar normalmente comigo depois de ter feito algo como aquilo? Foi um evento chocante pra mim também, mas assim é a juventude. Você tá zombando de mim? Ok, desculpa. Não morde esse DVD alugado como se ele fosse feito de pano. Camejou, Thomas se ajoelhou no chão, colocou suas mãos em sua frente e curvou-se, encostando a testa nas costas das mãos, como se isso fosse um tipo de piada. Lá no fundo, Camejou sentiu como se seu coração estivesse sendo esmagado pelas mãos de alguém por ter visto uma garota sem roupas pela primeira vez. Vai tomar no cu, japoneses. Entretanto, Camejou não era o tipo de pessoa que mostrava suas emoções em seu rosto. Ou pelo menos foi o que ele pensou. Mas ele ficaria bem surpreso com o que ele veria se olhasse no espelho. Terminei. Soprando pelo nariz de forma triunfante, Index mostrou o branco hábito de freira que, de alguma forma, havia retomado sua forma original depois daquele infernal trabalho no estilo do-it-yourself. Dezenas de pinos de segurança brilharam ao longo do hábito. Suor. Você vai vestir isso? Silêncio. Você vai vestir essa dama de ferro? Lágrimas. Em japonês a gente chama isso de virgem de ferro. Tá bom, tá bom, tá bom. Kami já pediu desculpas, dando uma cabeçada no chão com toda a sua força. E japoneses. Vai ter hoje? Acho que não, mano. Foi facilmente o dia que eu mais andei na vida. Já dei nome pro lugar. Fatorial. Você é ridículo. O típico personagem. Hum? Tá, enquanto isso, Index encarava como uma criança intimidada, estava presa a mastigar o cabo de força da televisão. O que tá acontecendo, meu Deus? Era algum tipo de gato malcriado. Eu vou vestir isso, eu sou uma freira! Camille já não tinha certeza se isso fazia algum sentido, mas Index começou a se trocar por baixo do cobertor enrolado, fazendo parecer uma lagarta num casulo. Sua cabeça era a única coisa visível para Camille, o rosto da garota estava tão vermelho quanto uma bomba. Isso me lembra de quando a gente tem que se trocar para as aulas da piscina de escola. Por que você tá olhando pra mim? Pelo menos olha pro outro lado. E faz diferença? Comparado com o que aconteceu antes, ver você se trocando não é nada tão animador assim. Eu vou ler até a parte 5, tá, gente? Se o HB tá perdido, imagina. Master XL, boa noite. Bom, não culpo os autores, afinal eles têm que trazer informações. Me atrairia. Olha esse cara. Eu parei. Aqui. Index parou de se mover repentinamente, mas quando Kamejou não pareceu notar, ela desistiu e continuou a se trocar dentro do cobertor. Estava tão focada no que estava acontecendo lá dentro que não notou que seu capuz caiu da cabeça. A atmosfera constrangedora de um elevador silencioso tomou o quarto. A mente de Kamejou começou a fugir da realidade, mas então o termo aula de reforço flutuou em sua mente. Ah, é mesmo, eu tenho aula de reforço hoje. Kamejou olhou as horas em seu celular. Eu tenho que ir para a escola, então o que você vai fazer? Se você ficar por aqui, eu posso te dar uma chave.
A opção de simplesmente expulsá-la do seu apartamento havia desaparecido de sua mente. Já que a igreja ambulante do hábito da freira Index havia reagido à imagem de Breaker, claramente tinha alguma conexão com o sobrenatural. Isso significava que nem tudo que ela havia dito pra ele era uma mentira. Era possível que ela realmente tivesse caído do telhado porque estava sendo perseguida por magos. Era realmente possível que era possível que ela realmente continuaria participando de um jogo mortal de pega-pega. Era possível que feiticeiros de um livro infantil, ou algo insano desse jeito, realmente estivessem correndo soltos pela cidade da ciência, onde teorias sobre usuários de habilidades existiam. Estão te chamando aqui, Cal. Chama o Cal aí, eu não sei onde tá o Cal, não. Chama o Cal aí. Cadê o Cal? Cal, arroba. Tô te chamando aqui, mano. Não, assim, o Cal também narrar não me diz. Não me faz não ser narrador do Cal. Vagamente, tá de boa, Master. Você não é a primeira pessoa e não vai ser a última. Tenho certeza. Mesmo que essas coisas não fossem verdade, ele não queria simplesmente abandonar Index. Tá certo, eu vou embora. Index levantou-se e fez um anúncio dramático. Ela então passou pelo lado de Kamijou como um fantasma. Não pareceu ter notado que seu capuz havia caído, mas se Kamijou tentasse pegá-lo, provavelmente seria rasgado em pedaços. Ei, não é que eu queira ficar. Não é que eu não queira ficar. Se eu ficar, possivelmente virão atrás de mim. Você não quer que esse quarto exploda, quer? Aquela resposta entregue de forma suave deixou Kamijou sem fala. Enquanto Index saía pela porta da frente lentamente, Kamijou correu desajeitadamente atrás dela. Queria fazer algo, então olhou em sua carteira e descobriu que ele tinha 320 ienes sobrando. Correu atrás de Index para dar um pouco... o pouco que ele tinha. Mas seu dedo mindinho do pé bateu na quina da porta na velocidade do som enquanto ele tentava sair do apartamento. Enquanto Kamijou segurava seu pé e gritava de maneira esquisita, Index virou em choque. Quando o Kamijou se contorcia de dor, seu celular caiu de seu bolso. No exato momento em que ele percebeu isso, a tela do aparelho atingiu o chão e ele ouviu o craque de um golpe fatal. Ai, que azar. Eu diria que isso foi falta de cuidado, não azar. Index disse com um leve sorriso. Mas se esse Imagine Breaker é real, isso pode acabar sendo inevitável. Como assim? Isso é relacionado ao mundo da magia, então duvido que você acredite em mim. Mas se a proteção divina de Deus e o fio vermelho do destino realmente existissem, sua mão direita não negaria todas essas coisas também? Index sacudiu seu hábito de freira coberto de pinos de segurança e adicionou. Afinal, o poder dessa igreja ambulante era uma bênção de Deus. Espera, o que a gente chama de sorte e azar só é apenas uma questão de probabilidade estatística. Isso que você está falando é completamente... No segundo que ele disse isso, o dedo de Kamijou tocou a maçaneta da porta. E ele tomou um choque de estática elétrica. Ele gritou enquanto seu corpo contraiu-se por reflexo. O jeito comum em que seus músculos se moveram resultou em uma cãibra na sua panturrilha direita. O cara ficou todo fodido. A agonia deixou incapacitado por aproximadamente 600 segundos. Irmã? Sim? Explica, por favor. Ficou tudo fodido. Se for um vídeo do Cal e prestar atenção nos detalhes, vai ver que lá na redor HB. Sim, sou eu. Oh, meu Deus. Pera aí, gente. Por que sou brutalmente brutal? Cara, ele ficou todo fudido, mano. Ele bateu o dedinho na quina, depois tomou um choque. Aí o choque fez ele ficar com cãibra. Não tem muito pra ser explicado, disse em 10 como se isso fosse óbvio. Se o que você diz sobre sua mão direita é verdade, então simplesmente ter ela é o suficiente para negar continuamente o poder da sorte. Isso quer dizer que... Calma, isso quer dizer o que eu acho que isso quer dizer? Simplesmente por estar presa no seu corpo, sua mão direita tá te causando azar todos os dias. Mas que azar! Kamijou não acreditava no oculto, mas as coisas eram diferentes quando se tratava do seu azar. Independente do seu esforço, tudo que Kamijou tentava fazer dava errado, ao ponto dele sentir que o próprio universo estava jogando contra ele. Enquanto isso, uma freira de branco olhava para ele com um sorriso da Virgem Maria. Em seus olhos estava o que as pessoas chamavam de olhar convidativo. O azar de verdade não seria ter nascido com esse poder?
A freira sorridente trouxe lágrimas aos olhos de Camijo, e ele finalmente percebeu que a conversa havia se desviado do tema principal. Deixa isso pra lá. Você tem algum lugar pra ir depois daqui? Eu não sei qual é a situação, mas você pode se esconder aqui se esses magos, ou o que quer que eles sejam, estiverem por perto. Não tem jeito, acaba ter que manter. Nossa, não. O azar também não seria um poder. O azar seria um poder? Não. Para pensar, azar é um poder muito mais útil do que a sorte. Não! Acho que não. Se você estiver passando perto de um penhasco que tiver azar, você vai cair. Se você tiver sorte, você não vai cair. Simples assim. Se eu ficar aqui, os inimigos virão. Como você pode ter certeza? Se ficar no meu quarto e não chamar atenção, não devem te achar. Não é verdade. Index puxou a roupa em seu peito. Essa igreja ambulante funciona usando poder mágico. Parece que a igreja chama isso de poder divino, mas é a mesma coisa. Resumindo, o inimigo parece estar procurando pelo poder mágico da igreja ambulante. Então, por que você está usando isso se essa roupa é um tipo de rastreador? Eu te disse que o poder defensivo dela é de classe papal, lembra? Mas a sua mão direita rasgou ela toda. Eu pedi desculpas, e todo mundo olha com essa cara de choro, não. Mas o Imagine Breaker destruiu essa igreja ambulante, né? Essa função de rastreador não deveria ter sido destruída junto? Mesmo que tenha sido, vão saber que a igreja ambulante foi destruída. Como disse antes, seu poder defensivo é de classe papal. Resumindo, é tipo uma fortaleza. Se fosse o inimigo, apareceria quando essa fortaleza fosse destruída. Seja lá qual for a razão, né? Mas o azar é pros outros e a sorte é pra... Não, não. Ele é azarado. Porque ele cancela a sorte. Que se o azar é pra você, então não é poder, é debuff. Exatamente. É o que ele tem. Não era só o cara desejar contra as suas forças perder na mega da virada. E pro azar dele funcionar, ele vai ganhar para que seu desejo de perder não aconteça. Mas ele teria que sofrer uma lavagem cerebral para não querer ganhar na Mega Sena. Na Mega da virada. Qual o nome do símbolo que ele faz assim? Espiral? Espiral. Cadê? Aqui. Espera um segundo. Isso aí é mais um motivo para eu não te deixar ir. Eu ainda não acredito no oculto, mas se alguém tá atrás de você, eu não posso permitir que você vá. Index olhou para ele fixamente. Daquele jeito, ela verdadeiramente parecia uma garota completamente normal. Então você me seguiria até as profundezas do inferno? Ela sorriu. Era um sorriso tão triste que Camejou ficou sem palavras por um instante. Index havia usado as palavras gentis para implicitamente dizer: não venha atrás de mim. Não se preocupe, eu não estou só. Se eu puder chegar até a igreja, vão me acolher. E onde está essa igreja? Em Londres. Isso é longe demais, como é que você vai chegar até lá? Não se preocupe, eu achei que tem algumas filiais no Japão. Index respondeu enquanto seu hábito de freira, que parecia o resultado do trabalho de uma esposa injustiçada, balançou com o vento. Uma igreja? Deve ter uma na cidade. Para Kamejou, o termo igreja invocava o imaginário de um grande salão para casamentos, mas os exemplos no Japão não eram um tanto patéticos. Para começo de conversa, a cultura tinha pouco a ver com o cristianismo, e um país com terremotos frequentes tinha poucos prédios históricos. As igrejas que Kamejou tinha visto pelas janelas de trens eram pequenas construções pré-fabricadas, como uma cruz no telhado. Ele tinha a sensação de que estava errado em pensar que aquelas eram igrejas propriamente ditas. Mas não pode ser qualquer igreja. Tem que ser uma na vertente britânica que eu faço parte. Tem vários tipos de cristianismo. Index disse com um sorriso amargo. Primeiro, tem a distinção entre os estilos antigos do catolicismo e os estilos novos do protestantismo, sim. E aí, enquanto eu pertenço ao estilo católico, tem vários tipos dele também. Por exemplo, tem a católica romana, tem a ortodoxa russa, a igreja anglicana. E o que acontece se você acidentalmente ir para a igreja errada? Me rejeitam, disse com o mesmo sorriso amargo. A igreja ortodoxa russa e a igreja anglicana existem primariamente dentro de seus respectivos países. Então, igrejas anglicanas são raras no Japão. As coisas não parecem estar indo numa boa direção. Era possível que Index tivesse tentado ir de igreja em igreja antes de cair de fome?
Como ela havia se sentido enquanto fugia e fugia, enquanto era rejeitada em cada igreja em que buscava abrigo. Não se preocupe, eu só tenho que continuar correndo até encontrar uma igreja na vertente britânica. Por um instante, Camijou pensou no poder em sua mão direita. Se você tiver qualquer problema, pode voltar pra cá. Era tudo que ele podia dizer. Ele tinha o poder de matar até mesmo Deus, e ainda assim, isso era tudo o que ele podia dizer. Tá, eu volto se eu sentir fome. Seu sorriso brilhante era tão perfeito que Camijou não pôde dizer nada em resposta. Então um robô de limpeza passou por eles, tendo que sair de sua rota para não baterem em Dex. O quê? Aquele sorriso perfeito foi desfeito em um instante. Dex pulou como se ela tivesse uma câimbra em sua perna e tropeçou para trás. Com som de uma pancada terrível, sua cabeça bateu na parede atrás dela. Esse treco esquisito apareceu do nada. Os olhos de Dex estavam marejados, mas ele esqueceu completamente de colocar as mãos no machucado, preocupando-se apenas com a coisa em sua frente. Não fica apontando e chamando esse de esquisito. É só um robô de limpeza. Isso foi extremamente específico, mas vindo do japonês não duvido de mais nada. Na frente aqui de casa tem uma católica apostólica romana, sério? Não, pera aí. Católica apostólica romana é o mais comum, né? José Lucas, boa noite. Que novel é essa? Toaru Majutsu no Index. Que, bom, tá bem japonesa até o momento. Sei lá, sinceramente, tá divertidinha de ler. Nada muito uau, mas é bem escrita. Eu não sei se é a mais comum, mas tem. Eu acho que é a católica mais comum que tem, sim. Apostólica românica. Romana. Apostólica romana. Camejou deu um suspiro. Seu tamanho e formato eram semelhantes ao de um tambor de óleo. Ele tinha 3 pequenos pneus no fundo e um esfregão circular que girava ao seu redor, similar àqueles limpadores de estrada. Ele tinha câmeras para poder evitar as pessoas e outros obstáculos, então eles eram um tanto odiados pelas garotas vestindo mini saque. Japoneses! Malditos japoneses! Malditos japoneses! Desgraça, velho. Que ódio que eu tenho nessa porra, puta que pariu. Do lado da casa tem uma assembleia que é literal um inferno na terra. O pessoal é burro e grita pra caralho. Bom, eu não posso falar de nenhuma religião porque seria considerado intolerância religiosa. Saiba que mesmo sem prestar atenção na live, sem prestar atenção, estou na live. Estou a jogar, mas estou na live. Justo, já tá ajudando pra caralho. Divertido não é divertido, isso é apenas você pode ver as imagens dele. Que isso? As imagens da nova também queremos ver, não, não pode. O YouTube vai implicar. Tem uma que apareceu a bunda da mina aqui. Aqui. Entendi. Eu tinha ouvido falar que o Japão era líder em desenvolvimento tecnológico, mas eu não sabia que vocês tinham feito agachons mecanizados. Oi? Kamijo estava um pouco assustado com o quão impressionado em Dex parecia. Essa é a cidade acadêmica. Você pode encontrar essas coisas em todos os lugares da cidade. Tá bom. Que o Diogo mandou. Intolerância vai ser o tonel de gasolina e o fósforo que eu vou tacar lá dentro. Olha, devo admitir que eu já quis fazer isso com uma igreja evangélica também, uma vez. Porque, lembra quando eu fazia live lá na outra casa, em Cabo Frio? A igreja ficava tocando, eu ficava, porra, essa igreja, cara. Mas teve um dia que foi muito alto, moleque, muito, de alguns dias, né? Que era muito alto, mano. E era tipo 2 vezes na semana, 3, acho que era 2 vezes na semana. Insuportável. Tolerância vai ser um tonel de gasolina. Puta que pariu. Cidade acadêmica? Sim, é uma cidade que foi feita depois de comprarem toda a área ocidental de Tóquio, onde o desenvolvimento tinha desacelerado. O nome vem do fato de que tem dezenas de universidades e centenas de escolas nela. Kamijou suspirou.
80% dos moradores são estudantes, então todos os prédios de apartamentos que você encontrar são dormitórios estudantis. Ódio genuíno eu tenho. Ele omitiu o fato de que a cidade tinha uma face oculta, onde habilidades e corpos sobrenaturais eram desenvolvidos juntamente aos estudos. É por isso que a cidade é um pouco estranha. A cidade está cheia de experimentos de universidades como o descarte automatizado de resíduos de cozinha, turbinas eólicas que funcionam bem o suficiente para serem práticas e os robôs de limpeza como esse aqui. Graças a tudo isso, nosso nível de cultura está cerca de 20 anos à frente de qualquer outro lugar no mundo. Index cuidadosamente examinou o robô de limpeza. Então todos os prédios aqui são parte da cidade acadêmica. É? Eu acho que seria melhor você sair dessa cidade se estiver procurando por uma igreja anglicana. Todas as igrejas daqui provavelmente são instituições de ensino para teologia ou psicologia jungiana. O que é. Todo respeito. Junguiana. É um ramo de conhecimento e prática da psicologia, enfatiza a importância da psique, do inconsciente, os arquétipos e do processo de individualização. O negócio tá cortado aqui. Como é que eu vou ler se o bagulho tá cortado? Se aprofunda no inconsciente para promover o autoconhecimento e desenvolvimento pessoal. Entendido. Index assinou e finalmente levou a mão à nuca, onde havia batido na parede. Meu capuz sumiu? Ah, você só percebeu agora? Ele caiu mais cedo. Ué? Com mais cedo que a Mijou queria dizer, quando você estava se trocando, mas Index pareceu ter interpretado isso como quando você tropeçou por causa do susto com o robô de limpeza. Ela começou a procurar no chão ao seu redor e um sinal de interrogação surgiu em cima da sua cabeça. Ah, já sei, aquele é Gatium elétrico! Ainda confundindo as coisas, ela correu atrás do robô de limpeza e desapareceu na curva do corredor. O que é que tá acontecendo, hein? Kamejou olhou para a porta do seu quarto, onde o capuz de Index estava, então para o corredor. Index havia sumido de vista. Não havia ocorrido nenhuma despedida, seja ela triste ou de outro tipo. Desse jeito, eu sinto que ela vai sobreviver, mesmo que o mundo seja destruído. Ele não tinha nenhuma prova disso, mas de qualquer forma, esse foi o pensamento que lhe ocorreu. Bom, já tá na hora de trocar de novel, né? Porque. Né? Isso aqui foram praticamente 2 capítulos, né? O povo parece que tem noção, mas o que esperar de um bando de gente calma, que não tem o que fazer. Além de calma, é foda morar com animais. Passei do limite, desculpe. O cara só passou, mandou um passei do limite, desculpe. O cara só mandou um passei do limite. Vou apagar aqui, ó, pra você. Inclusive, acho que o YouTube bloqueou 2 capítulos de tudo isso de texto, passou de 2 linhas, eu não ler. É porque, tipo, isso aqui fala que é um capítulo só, mas não é, porque ele é dividido em partes. Então, pra mim, é tipo o primeiro arco, eu acho, primeiro volume, que tem todos os capítulos desse volume aqui. Está na hora de trocar de novel. Oba!